Boa noite para todos. Boa noite, Paulo. Você está bem, meu filho? Esta semana, esses últimos dias, foram dias assim meio tumultuados no campo religioso, não é? Nós tivemos aí a desencarnação do Papa Francisco. Nossos irmãos católicos até já conseguiram, né, a eleição do novo Papa e nós, evidentemente, desejamos todo sucesso na tarefa que o novo líder vai ter para continuar o grande trabalho magnífico que a Igreja Católica faz. E tivemos também, agora, dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos, a libertação de Divaldo Franco, 98 anos de idade. Quase que ele me pega. Mas Divaldo deixou uma contribuição muito grande para a gente nesses 98 anos de muita produção, de muita coisa que ele conseguiu realizar dentro do movimento espírita. Se nós pudéssemos pegar assim a obra de Divaldo e dar uma resumida no que ele foi importante, por que ele foi importante? Existem 5 coisas que foram importantes que Divaldo fez. Número 1, a obra assistencial que ele fez. Ele construiu uma verdadeira cidade assistencial em Salvador. Chamada Mansão do Caminho, é um negócio absurdo. São centenas de médicos diariamente trabalhando, são milhares de crianças. Nossa, é um negócio gigante. Tem 50 prédios. Entre escolas, entre hospital, entre a parte da biblioteca. E ele fez isso porque ele era rico, né? Não tinha um centavo. Não tinha um centavo, gente. Como é que um cara que não tem um tostão constrói um negócio desse tipo? Então, esse foi uma primeira área, o trabalho dele é um exemplo, muita gente vai lá visitar. Segunda área que ele também foi muito importante, muito importante. Ele também trabalhou de maneira bastante efetiva dos aspectos doutrinários do Espiritismo. Então, ele foi um orador muito interessante, né? Então, ele como orador deixou uma contribuição muito grande, percorreu o Brasil inteiro falando, deu grandes demonstrações de um gigantismo enorme. Eu mesmo, quando era menino pequeno, Divaldo, percorria o Brasil inteiro, cidades e mais cidades, falando coisa. Ele foi indiscutivelmente o maior orador espírita que o movimento espírita já teve. Teve uma vida muito longa, né? Então teve muito tempo para falar e falou muitas vezes, em muitos lugares, nunca esteve indisponível para esse trabalho. Isso foi muito bom. Uma terceira parte que ele também foi muito importante foi no trabalho de psicografia. O que Divaldo deixou de obra psicográfica, um material muito bom, um acervo de material assim muito interessante que ele legou para todos nós na grande tarefa que ele teve, né? Uma quarta coisa que também Divaldo deixou para nós foi o trabalho que ele fez nos outros países. Quando você sai do país, que você vai para algum país, outro aí na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África, na Oceania, Divaldo passou. Ele esteve lá e não só foi o palestrante, como foi o fomentador do grupo. Vou dizer assim, até exagerando, fundamentalmente, todos os grupos que tem, Divaldo está por trás. Todos ele está por trás. Você chega num local, não, porque Divaldo é que estimulou que a gente fundasse esse grupo aqui. Divaldo, então, ele não só teve uma tarefa assistencial muito grande, não só teve uma tarefa como palestrante, não só fez um trabalho de psicografia muito interessante, como também
em termos de outros países, foi muito significativo. E uma quinta área que ele também atuou muito é a parte da conduta dele, né? O exemplo de pessoa que ele deixou. Trabalho como pessoa, como indivíduo, a seu esforço, a sua postura diante das dificuldades, as renúncias, tudo, nossa, muito interessante, sabe? Então ele realmente deixou muitos contributos. Nesse trabalho de psicografia que Divaldo fez, ele escreveu muitas obras, mas tem algumas obras que todo mundo comenta delas, que é a chamada série psicológica de Joana de Ângeles. E todo mundo fala desse trem. Porque é série psicológica. Mas o que ela tem? O que ela tem? Qual é o lance? O que tem de especial? O que existe aí, Lilian, que faz com que esse conjunto de obras seja visto pelo movimento espírita de uma maneira muito particular? O que ela tem? A obra de Joana, especificamente a série psicológica, ela permitiu que o movimento espírita revisasse muitos comportamentos que tinha, permitindo com que nós não nos permitíssemos mais equívocos que a gente poderia cometer, mesmo de posse do conhecimento espírita. Por quê? Porque nós somos espíritos que temos muitas encarnações nas costas. Nós já vivemos muitas histórias, a gente já viveu no trono, já fomos ricos, já fomos poderosos, fomos piratas, fomos pobres, miseráveis, religiosos, ateus, revolucionários. A gente já vestiu todas as possibilidades dentro da nossa sociedade. E nessas histórias que a gente viveu, algumas parece que ficaram cravadas mais profundamente dentro de nós, fazendo com que a gente acabasse desenvolvendo um certo sentimento de que, sim, é verdade, eu sou assim. Não, nós não somos assim, nós estamos assim, mas nós não somos intrinsecamente assim. E o que foi que aconteceu conosco por conta disso? Mesmo de posse do conhecimento espírita, mesmo de posse das informações que o Espiritismo nos passa, em função do passado que a gente tem, dos conflitos existenciais que eu trago, mesmo com esse conhecimento, eu ainda faço besteira. Eu estou confundindo vocês que eu estou falando? Não, você está falando a verdade. Está claríssimo? Eu vou ser mais claro, então. A pessoa tem o conhecimento espiritual, sabe o conhecimento espiritual, e mesmo com o conhecimento espiritual, ela usa o conhecimento espiritual que ela tem para fazer besteira. Não é muito doido isso? É muito doido. Então, Joana, com a obra psicológica, ela faz uma análise desse tipo de comportamento, não só disso, mas desse comportamento também está lá dentro, e ela propõe para nós uma maneira de ver a vida que nos preserva de fazer essa bobagem grande. Sacou? Interessante. Não é legal? Muito legal. Precisa ler. Exatamente por isso eu separei 7 besteiras que a gente faz, para a gente ver como que a obra de Joana nos ajuda nesse sentido. Tanto no fato dela mostrar que nós fazemos isso, como também nos oferecer o antídoto para esses tipos de comportamentos que a gente pode ter. Beleza? Beleza. Se vocês quiserem, eu pulo isso tudo, a gente vai para o passe. Mas se vocês quiserem, eu falo quais são os 7. Posso falar? Estamos gravando, né? Hã? Estamos gravando. Então vamos lá. Primeiro problema que a gente pode ter quando eu me aproprio do conhecimento espiritual. Eu conheço o conhecimento espiritual. E o primeiro problema que eu posso ter
soberba. Manja o que eu estou dizendo? Soberba. Eu digo, ah, meu Deus, eu tenho dó desse pessoal que não sabe que eu sei. Porque eu vou ficar muito bem, entendeu? Espiritualmente, que eu conheço tudo, sei muita coisa. Agora, eu tenho dó. Um monte de ignorantes, pessoas ignorantes, desconhecedoras, coitadas. Sabe assim, morro de dó. Então, esse é um problema. Você se apropriar do conhecimento espiritual e vestir a capa da soberba por aquilo que você pensa que você sabe, pelo fato de você manusear um livro que possui as leis espirituais. Isso é confuso? Já viram alguma coisa desse tipo? Deu para entender o que eu estou falando? Vocês querem ver uma coisa que acontece quando a gente tem esse tipo de um comportamento que é típico de quando a gente tem esse problema da soberba? A pessoa adora debater religião com os outros. Mostra aí, cadê o teu versículo? Abre aí para eu ver. Ah, mas são ignorantes, ignorantes. Se nós estamos interessados nas diferenças que as religiões têm, miseráveis nós somos, porque esse não é o objetivo. Eu ficar medindo, o que você pensa diferente, você está errado, porque eu estou certo e você está errado. Isso é uma besta, não sabe o que eu sei? Eu sei. Então isso é muito ruim, porque de posse do conhecimento espiritual, e não é só o conhecimento espírita, mas de posse do conhecimento espiritual, eu posso vestir a capa da soberba e achar que os outros não sabem o que eu sei. E aí isso vai numa direção que é gostar de debater ou ser intolerante com a fé dos outros, ridicularizar a fé das pessoas. Achar que os outros, porque não creem no que eu creio, são menores do que eu. Isso é um problema que a gente precisa trabalhar, porque se a gente não se cuidar, nós podemos cair nesse desvão do caminho e acharmos que aquilo que eu sei me dá o direito de ficar na minha casa criticando meus pais, criticando meus irmãos, criticando. E se eu sou criticado, entender que é o que o outro pode oferecer, não comprar a briga. Mas me provoca. Não entra, colega. Não entra. Deixa. Toca a vida. Sabe? Então esse é um problema grave que a gente pode ter. E muitos de nós, não estou falando só espíritas, mas muitos de nós, de posse do conhecimento espiritual, podemos desenvolver a crença equivocada de que nós temos sim uma diferença em relação às outras pessoas e, portanto, podemos criticá-las naquilo que elas são. Segundo problema que a gente pode também ter, segunda situação que pode acontecer conosco na medida em que nós nos aproximamos, Marcão, do conhecimento espiritual. Eu estou de posse do conhecimento espiritual e exatamente porque tenho o poder espiritual, eu posso desenvolver uma sede de poder. Parece uma coisa meio doida, né? Porque assim, o objetivo das religiões é nos ensinar a espiritualizar a alma, a descobrir os valores espirituais. Mas eu me aproprio do conhecimento espiritual e começo a brigar por cargo. Digo, não. E isso não é só no espiritismo, não. Isso pode acontecer em outros lugares, em outros ambientes religiosos, em que uma pessoa de posse do conhecimento espiritual diz, não vou deixar minha igreja para o outro. Não vou deixar. Não vou permitir. Não aceito. Não saio da presidência.
O centro é meu, a igreja é minha, fui eu que comecei, fui eu que fiz, não vou deixar. Se entrar alguém, eu vou deletar todos os arquivos. Porque fui eu que fiz, vou deletar, vou apagar tudo. Apago. Que nem governo, quando entra uma gestão, aí o pessoal vai lá, rouba os computadores, joga café no HD. Pega fogo no arquivo. Do nada o arquivo pega fogo, né? Já viu isso aqui? Já teve isso? Sim, acho que em política aí. Aí, uma coisa aí, né? Nem lembro mais, acabei de esquecer. Então, a sede de poder é um outro problema que a gente pode ter, em que as pessoas começam a disputar espaço. Eu não aceito que você seja o que eu sou. Isso pode se espalhar para outros ambientes, como o ambiente profissional, em que a pessoa é espiritualizada, mas no seu trabalho é um cão por dentro dos matos. Então, não é espiritualizado, mas no trabalho, você se prepare, porque se eu puder passar a perna, eu passo. Se eu puder enganar, eu engano. E aí você fica pensando, uai, mas como é isso? Como é que é isso? Eu me espiritualizo, mas eu tenho tanta sede de poder. Por quê? Por conta das histórias das outras existências que estão dentro de mim. E mesmo que eu seja banhado pelo conhecimento espiritual, tem algo dentro de mim que é muito mais forte e que, mesmo que eu diga, não, eu estou espiritualizado, tanto que agora eu até nem estou matando mais, eu só aperto o pescoço e não me mato mais, né? Então você vê as dificuldades, deixar cargo, deixar presidência, deixar cargos de liderança. Às vezes são cargos políticos, o cara tem um cargo político, mas participa de uma agremiação religiosa, não interessa qual é, e o cara se agarra nessas coisas e se comporta como quem não conhece das coisas espirituais. É esquisito demais. Mas o indivíduo é tão venal, ele é tão cruel, ele é tão mesquinho como o outro que não conhece das verdades espirituais que ele tem. Confundir? Tranquilo? Número 3. Terceiro problema que a gente pode ter: caridade ostensiva. Caridade ostensiva. Eu quero mostrar que eu faço. Eu lembro quando eu entrei no movimento espírita, faz muito tempo. Há muito tempo. No centro espírita que eu entrei, o Cleia, tinha assim um local que servia sopa, que todo centro espírita gosta de fazer sopa, né? Então, Lar de Maria, que era uma casa bem mais assistencial. O Ivon era só estudo. Então tinha uma porta aonde se ofertava uma sopa. Em cima da porta aonde se passava a sopa estava escrito: sopa dos pobres. Não é legal? Não é legal, né? Sopa dos pobres. Então você já é pobre, você ainda vai ter que ir para aquela fila. Para ter certeza que você é um lascado mesmo, né? Você tem que ir para aquela fila para receber uma sopa. Mas existe muito desta caridade ostensiva em muitos ambientes em que as pessoas fazem questão de mostrar que fazem questão de aparecer como sendo pessoas que estão se sacrificando, chegam na casa espírita gemendo, ai, nossa, eu estou cansado porque passei o dia inteiro hoje mexendo uma feijoada, chegou, eu estou com a minha costa ardendo. Não precisa ficar se mostrando para as pessoas daquilo que fez. Não precisa se mostrar. E ainda tem aqueles que eu não sei de onde tiraram isso, eu tenho vontade até de saber, mas tem um pessoal que tirou aquela ideia de que
Hoje o pessoal até fala menos isso, mas quando eu era menino novo, falava muito. A pessoa ia para o centro espírita, aí ela dizia assim, olha, eu estou indo para a minha obrigação. Quer dizer, é uma obrigação. É muito esquisito, porque eu vou fazer uma coisa porque eu sou obrigado a fazer, Márcia, porque se eu não fosse, eu não ia. E aí eu vou porque os espíritos estão ali, e se eu não for, o bicho vai pegar para o meu lado, então é melhor que eu vá logo. Então havia essa sensação de que você tem que fazer a caridade, e você tem a sua obrigação, e mesmo que você não goste, você vai e você faz. Eu lembro uma vez, assistindo uma palestra do Divaldo, há muitos anos isso. Divaldo contando uma história, que quando ele contou essa história, no público eu disse, meu Deus, o Divaldo ficou louco. Ele nunca poderia falar isso em público. Se eu tivesse uma pedra, eu tinha jogado nele. Mas hoje eu entendo que ele estava certo no que ele falou. Mas quando ele disse, eu disse, meu Deus, ele não pode dizer isso. Contou a seguinte história, que ele estava num local, uma mulher chegou e disse assim para ele, Divaldo, queria conversar com você, porque é o seguinte, eu sou aqui da cidade, eu atuo no trabalho com velhinhos, sou eu que vou no asilo, sou eu que dou banho nos velhinhos, sou eu que dou comida para os velhinhos, sou eu que ajeito os quartos, eu que lavo as roupas, sou eu que faço tudo, sou eu que tenho que dar comida para eles, e eu tenho que ficar empurrando a comida, eles costam a comida, eu empurro para dentro, e eles não, sabe, e aí eu agarro a cabeça deles, e aí eu empurro a comida para dar um banho, eu tenho que jogar os velhos para dentro do banheiro, eu pego uma mangueira e eu jogo neles, e eles tentam fugir, eu ponho o pé na parede, seguro e vou jogando, eles vão para o chão, eu vou atrás, e eu já não aguento mais, Divaldo, eu estou para matar um velho daqueles, eu não sei o que eu faço, eu não sei, porque quando eu me levanto de manhã para ir para esse trabalho, já me sobe um ódio daquele monte de velho que vai me irritar o dia todo. O que é que eu faço para me curar disso, Divaldo? O que é que ele disse para ela? Largue o trabalho. Largue o trabalho. Quando ele disse largue, você viu, meu Deus, ela não pode largar. Mas hoje, já com mais de 100, eu entendo que ele estava certo. Porque não tem sentido, pelo amor de Deus, você fazer um trabalho com raiva, com sentido de obrigação. Isso aqui é a minha cruz. É o meu trabalho. Igual a gente faz às vezes com o filho, com o marido. Marido não, que o marido é sempre gente boa. Mas você faz assim, que você diz, olha, essa é uma cruz que eu carrego, viu? E a pessoa ainda vira aquela boca para baixo, assim, balança a cabeça. Há muito tempo atrás, certas gírias não eram tão comuns. Aí eu estava conversando com uma moça, inclusive espírita. Você conhece, Janete conhece. Estávamos conversando, aí ela disse assim, minha vida é bem difícil, porque, sabe, o meu marido, ele é uma bênção, né? Aí eu disse, poxa, que bom que você tem pelo menos... Não, você não entendeu. Estou dizendo que o meu marido é uma bênção. Digo, sim, que bom que ele pelo menos ajuda você. Não, eu estou falando que ele é uma bênção. Quer dizer, de que adianta... Você troca a palavra, mas o sentimento é o mesmo. Se a palavra bênção ficou com um sentido contrário, e a gente fica dizendo que é cruz, que é coisa, então esse é um problema terrível, a gente ter esse sentido de obrigatoriedade, de cruz, de desgraça na minha vida, a praga. Mas tu vai fazer igual de volta? Eu tô para fazer a mesma coisa, entendeu? Gente... Não, o marido é mais fácil, né? Porque dá para negociar. Agora os velhinhos é mais tranquilo deixar, né? Afinal de contas, os vícios... E se não tiver ninguém, não tem ninguém, pronto, o Estado faz.
Marido não dá para você chegar, né, na Secretaria de Assistência Social, ó, pega meu marido aí que eu amo, dou mais conta dele. Então esse é um problema que a gente tem. Número 4. Posso colocar o 4? Todo mundo entendeu isso aqui? Número 4. Que isso, meu Deus? Número 4. Número 4. Visão de família. Gente. Oi? Visão de família. Nós achávamos que a família era uma coisa secundária na nossa vida. Por que isso, meu Deus? Porque a gente vem, Lília, de séculos vivendo em vida monástica, num casa, vivendo dentro da igreja, encarnou dentro de um mosteiro, a outra foi carmelita dos pés descalços, não sei quem foi franciscano. Então, aprendeu em muitas existências a achar que família não é tão importante. E aí começa uma coisa esquisitíssima, de que a pessoa, para se espiritualizar, ela tem que ser uma pessoa que não tem que ter família. Ó, trem doido. Eu lembro uma vez, eu estava aqui, deve fazer uns 30 anos isso. A palestra ia começar, eu estava bem aqui, nesta posição, para começar a palestra, e tinha uma moça sentada nessa fila, bem aqui onde você está, sentada bem aí. Aí eu estava me ajeitando para começar, a Márcia Pini veio falar comigo. Aí a Márcia chegou e disse, olha, eu preciso ver com você para a gente acertar tal coisa. Eu digo, Márcia, eu não vou poder ver agora a palestra, mas sábado a gente conversa, pode ser? Então pronto, a gente vem sábado para cá, sábado a gente analisa isso, a gente resolve. Beleza, beleza, vamos lá, vamos começar. Aí a moça que estava sentada disse assim, ai, eu tenho tanta inveja de vocês. Aí eu disse, por quê? Porque vocês podem vir para cá, vocês podem fazer essas coisas no centro espírita. Não posso vir, sabe? Não posso porque o meu marido não deixa eu evoluir. Gente, o marido dela não deixava ela evoluir, tu já pensou? Eu não sei onde ele estava agarrado nela, que ela não conseguia evoluir, porque eu nunca vi. Às vezes, quando você tem um marido difícil, até faz evoluir mais rápido. Mas não deixar evoluir, porque não vem para o centro espírita. Que conversa é essa, meu? Conversa é essa? Então, aquela ideia de que serviço espiritual é dentro da instituição religiosa, dentro da igreja católica, dentro da igreja protestante, dentro do centro espírita, dentro do espaço religioso, não é verdade. Porque a evolução se processa em todo o campo da vida, principalmente dentro do lar. Porque se a nossa evolução for para acontecer e estar em família atrapalha a evolução, então Deus errou. Porque Ele deu um pessoal para a gente não conviver. É muito louco, né? Ele diz assim, olha, eu vou separar esse pessoal aqui, que é o pessoal mais complicado, para você não conviver com eles. Não tem sentido. É esse pessoal que deve ser verdadeiramente aquele que é a prioridade, Mara. É aquele que deve ser a prioridade da nossa vida. Eu não posso entender que a família está abaixo da atividade religiosa, quando, na verdade, o objetivo maior da gente estar encarnado são o desenlace, o desenrosco das questões que a gente tem familiares. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva vir no templo religioso. Não, a gente vem, mas a gente vem para quê? Para pegar as ferramentas para trabalhar lá dentro. Então aqui eu venho pegar alicate, chave de boca, chave de fenda. Pode ser marreta? Não tem outra coisa. Não pode ser outro, não, só esse, meu filho. Para trabalhar em família, os mais pesados são melhores. Você pode pegar Cara, um martelinho de entortar lata de carro não vai desentortar. Aquele martelinho de ouro. Não, esse não desentorta não. Não, tem coisas que não tem. A barra é grossa.
Aí né, vai usando umas ferramentinhas, umas coisinhas para poder ver se arruma. Não é para pegar o ferramental e dizer aí em casa, eu tenho alicate de bico torto, alicate do bico fino, alicate universal, tal, e não usar, é para usar, uai. Então, tudo que eu aprendo dentro da instituição religiosa é para que a gente utilize isso, principalmente no nosso ambiente familiar. E nós, durante muito tempo, em função da nossa leitura religiosa, acreditamos que família era uma coisa que não era prioridade. Número 5. Por isso a gente ganhou o Betel. Para poder trabalhar a família. É tão complicado que tem imortalidade para isso. Eu já estou montando umas 3 gerações ainda que eu vou vir. E ainda não vai resolver os principais. Vamos orar a Deus, meu filho. Vamos orar a Deus. Quero dizer que Deus tem muita paciência, entendeu? Fique tranquilo. Tempo você vai ter. Próximo, número 5. Pieguismo. Vocês sabem o que é pieguismo? Pieguismo é aquela coisa assim. Ai, coitadinho de mim. Ai, eu não sou ninguém, coitadinho. Já viram, pessoal? Um vitimismo miserável. Ai, eu não dou conta, sabe? Porque eu sou eu sou uma coisinha pequenininha. Quando não, a culpa estava sempre dos outros. Ai, eu até queria vir, mas o meu obsessor não me deixou. Eu até queria fazer, mas aí o obsessor foi lá em casa. Eu não, né? Eu estou 100%. Estou 100%. Mas a ideia de que o meu comportamento errado não vem de mim. Afinal, eu já tenho conhecimento espiritual. Como eu já tenho conhecimento espiritual, não tem mais defeito. Da feita que a pessoa leu o livro dos Espíritos, plim, acabaram-se todos os defeitos dela. Ela pode ter obsessor, mas defeito ela não tem mais. Ora, o que é isso, gente? Então, tem ironia no que eu falei, tá? Então, pieguismo é uma outra coisa também que a gente desenvolve mesmo dentro do ambiente religioso, em que de posse disso, a gente fica com aquela postura de pessoinha que não vai levar a nada. A gente tem que, na verdade, entender que o processo de transformação é um processo que é lento. Número 6. Sente vergonha? E o número 6? Número 6, falta de misericórdia. Como a pessoa tem conhecimento espiritual, ela se torna uma pessoa até cruel. Até cruel. Ela chega e diz assim, mas você está chorando pela sua mãe que morreu? Cadê sua fé? Engole o choro. Engole o choro. Não pode chorar. Como que não pode? Claro, a mãe é minha, eu vou chorar. A mãe não é dele. Então, a pessoa se torna cruel, se torna fria. E isso é muito ruim, porque não é esse o propósito do conhecimento espiritual. É claro que com o conhecimento espiritual, você não vai ser uma pessoa que vai se desesperar diante do luto, que é diferente, né? A pessoa se desesperar. Mas não é também a pessoa ficar indiferente. Não estou nem aí. Não, minha mãe morreu, mas aí ela reencarna de novo e a vida que segue. Não é assim que as coisas funcionam. Então, nós podemos desenvolver falta de misericórdia. Ser frios. Não fica querendo ajudar muito ele, não. Se a lei de causa e efeito, não mexe na lei de causa e efeito dele, não. Deixa ele aí. Deixa ele gemer um pouquinho, porque se Deus deu essa cruz para ele, deixa ele carregar. Não ajuda a carregar, não põe roda na cruz dele. Deixa ele carregar a cruz. Agora de cruz com rodinha, então não deixa a pessoa ser ajudada. E número 7, para terminar, a doutrina espírita diz que o principal objetivo dela é a
formação moral. E aqui a gente pode procurar uma outra coisa, que é a transformação intelectual. Eu acho que como eu mudei a minha maneira de pensar, eu estou salvo. Isto é transformação intelectual, isso não é transformação moral. São essas questões e outras mais que Joana trabalha na sua obra dizendo, não, ao invés da soberba, da gente ter essa empáfia, essa vaidade, que aprendamos a valorizar o que os outros sabem. Então, valorizar todas as doutrinas, ter acolhimento com todo mundo, ao invés de ter sede de poder, trabalhar em silêncio, aprendendo a servir em silêncio, ao invés da caridade ostensiva, daquela vaidade danada que a gente tem, façamos a nossa caridade individual, aquela que ninguém nem sabe, mas que façamos no silêncio das nossas vidas a caridade naquilo que a gente puder fazer. Visão de família? Família é a prioridade das nossas vidas. Então, a prioridade durante a existência é família. Todas as demais não fazem muito sentido. Ao invés de pieguismo, aceitar que nós temos lado sombra. Não, eu tenho imperfeição sim, eu estou lutando. Eu tenho dificuldades com meu filho, não, eu tenho sim. Isso tudo são coisas que a obra de Joana, da série psicológica, nos permitiu olhar para dentro e propor uma solução. Ao invés da falta de misericórdia, amor na relação com as pessoas. Amor. Amar as pessoas, ter respeito pelos outros, não ser frio, não ser indiferente, mas verdadeiramente amar aos outros. E é lógico, ao invés da transformação intelectual, a verdadeira transformação moral, que é uma transformação que não vai se dar da noite para o dia, vai ser um processo longo para que a gente consiga alcançar isso. Como nós chamamos esse comportamento no qual, diante de todo o saber espiritual, eu ainda tenho dificuldade de, com tudo que eu sei, viver o amor. O nome disso, dentro do ambiente psicológico, é chamado de Síndrome de Nicodemos. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Somos mestres em tudo, mas estamos ignorando aquilo que é o essencial, que é o amor e a transformação moral. Dá tempo também? O tempo? Sim. Então vou contar uma história para vocês. Se soubesse, eu tinha esticado mais aqui. Tá bom. Vou contar uma história, né? Eu só quero dizer uma coisa. Não adianta nada dizer que eu sei da reencarnação. Não adianta. É ilusão. Não adianta nada. Você saber aquilo e não transformar a vida, não adianta nada. Quer dizer, adianta só porque você sabe, mas não resolve nada. Resolver não resolve, né? Vou contar uma história para vocês. Qual? Não sabia. Pensar uma. Hã? Uma comprida? Porque é uma comprida ainda? Meu Deus. Tá bom, vou contar uma história comprida depois, não reclama. Avisa o pessoal do passe, que eles só vão sair de lá no final. Oi? Não, vou contar outra, que é comprida também. Tá bom. Ela quer uma história comprida. Vamos lá. Quando o rei fez 70 anos, ele chamou seus 3 filhos e disse para eles o seguinte: daqui a 10 anos eu deixarei o trono. Mas eu não sei para qual de vocês 3 eu deixarei a direção do meu reino.
Porque vocês são 3 meninos maravilhosos. Você, meu filho mais velho, tão corajoso, tão forte, tão vibrante. Você, meu filho do meio, que é também tão dado a essa busca da melhoria do nosso reino, do enriquecimento da nossa nação. E você, meu filho mais jovem, que é assim, ainda muito novo, mas já demonstra uma sensibilidade, eu não sei com quem eu vou deixar o reino. Então eu tomei uma decisão. Vocês partirão para uma viagem pelo reino. E durante 3 anos vocês vão percorrer a área que vocês quiserem. E daqui a 3 anos, nessa mesma data, nós nos encontraremos nessa mesma praça. E aí nós vamos colher os resultados de cada uma das experiências que vocês tiveram. E nos 7 anos que se seguirem, eu vou governar junto com esse que eu vou escolher, para que quando eu fizer 80 anos, eu passe para esse que já estará formado, o governo do país. E assim foi feito. Armaram 3 caravanas e os príncipes, cheios de serviçais, cheios de pratarias, de ouros, de riquezas, camelos cheios de muitas coisas preciosas, eles com as suas roupas magníficas da realeza, beijaram as mãos do pai e com seu grupo de servos seguiram na direção da população e desapareceram. 3 anos sem nenhuma notícia. O rei não sabia se os filhos estavam mortos ou se os filhos estavam vivos. Eles haviam partido para essa missão e o que restava era só esperar que os 3 anos passassem. Na medida que o dia da chegada dos príncipes foi se aproximando, o rei começou a desenvolver uma ansiedade. O que terá acontecido com meus filhos? Terão sobrevivido ou não? Estarão incapazes de voltar? Terão tido uma doença? Terão morrido? Terão prosperado? Então, no dia marcado, ele preparou toda a festa, sentou no seu trono e ficou esperando que os meninos chegassem. Não demorou muito, começou a chegar uma primeira caravana, enorme, maior do que foi. O príncipe que havia partido era o príncipe mais velho. Chegou primeiro. Rosto amadurecido, queimado pelo sol, montando um cavalo ainda muito mais bonito e uma série de escravos muito maiores do que ele havia levado, muito mais riqueza, muito mais pompa. Foi chegando no local e o rei olhando para ver se os outros chegavam. Mas ninguém chegou, só o mais velho. Ele chegou, desceu do cavalo e disse: meu rei e meu pai, obedecendo à sua vontade, eu parti para o norte do nosso país, porque soube que neste lugar haviam joias muito preciosas que eram colhidas nas furnas mais escuras da terra. E então eu fui atrás de riquezas e desci nos lugares mais sombrios, aonde muitos homens perdem a vida na condição de escravos para buscarem as gemas preciosas com as quais enfeitam essas peças que eu estou lhe trazendo para tornar ainda mais rica a sua vida. Estes são parte dos escravos que trabalham nisso e que voltarão para a atividade depois para continuarem a grande saga de retirar da terra a riqueza que ali existe. Muitos companheiros deles morreram na tentativa de tirar a riqueza do chão. Mas aqui está um tesouro muito maior do que tu me deste quando eu fui, para que junto contigo eu possa reinar, para dar ainda mais prosperidade ao nosso reino. Nisso uma segunda caravana chegou. O rei viu a segunda caravana chegando
era o segundo filho, o filho do meio. Gordo, forte. 3 anos se passaram e tinha se desenvolvido. E quando o filho chegou, desceu do cavalo e trazia uma quantidade enorme de camelos cobertos de tapetes preciosíssimos. O príncipe desceu e disse: meu senhor e meu pai, cumprindo a tua determinação, eu parti para o sul do nosso país, em busca dos tapetes preciosíssimos que são construídos no teu reino. Mulheres e mais mulheres já perderam a visão por conta dos fios finíssimos com os quais elas tecem na escuridão e na luz do dia para trazerem esses tapetes magníficos que serão utilizados no palácio maior que nós construiremos para que nós possamos reinar juntos. Aqui estão os tesouros que eu consegui amealhar nos 3 anos que eu estive fora para tornar o nosso reino ainda mais rico. Pai, impressionado com aquela quantidade de tapetes, ficou esperando pela 3ª caravana. Mas ela não apareceu. O 3º filho não veio, só os 2. O rei então começou a decidir entre os 2 o que ele faria. E de repente, do meio da multidão, um mendigo saiu. O mendigo saiu, ajoelhou-se diante do rei e disse: meu rei e meu senhor, não vim pleitear o trono que tu me ofereceste quando daqui parti. Vim apenas para te agradecer as lições que pude receber nos 3 anos que peregrinei por todos os espaços do teu reino. No norte, descobri uma quantidade enorme de homens escravos que perdiam a vida nas furnas escuras e usei parte da tua riqueza para libertá-los da escravidão em teu nome e fiz dele homens livres para que eles pudessem ter dignidade. E boa parte do que tu me deste, eu usei para comprar as suas vidas. De lá ouvi dizer que no sul haviam mulheres escravas que perdiam a visão, tecendo tapetes maravilhosos, que tinham fios tão finos que eram feitos à luz e durante a noite que lhes roubavam a própria capacidade de ver. E usei a outra parte do dinheiro que tu me deste para libertar todas elas da escravidão, do cativeiro em que elas viviam. Em teu nome libertei todas elas, e todos os servos que tu me deste, eu também libertei, porque eles deveriam ser homens livres e seguir absolutamente sozinho. A única coisa que eu não me desfiz foi o meu anel de príncipe e a minha roupa real que tu me deste. O próprio cavalo eu tive que me desfazer e vim a pé pela estrada para chegar até aqui para a cerimônia. Na entrada da cidade, me defrontei com um homem miserável que me pediu a roupa que eu estava em troca da roupa dele para que ele pudesse sobreviver. E em teu nome eu dei a minha roupa real e vesti as roupas do mendigo. E quando cheguei aqui mais próximo, um miserável ranceniano me pediu que desse alguma coisa, e a única coisa que eu tinha era somente o anel. Eu não tenho mais nada. Perdoa porque desperdicei todos os teus bens. Não mereço jamais herdar o trono que tu tens. Eu vim apenas para te agradecer a oportunidade que tu me deste. E eu volto pelos mesmos caminhos que eu vim, para até o final da minha vida continuar a lição que tu me deste a chance de conhecer. Muito obrigado, meu Senhor e meu Rei. E aí ele se ajoelhou nos pés do rei. O rei então se levantou, em pé diante do menino ajoelhado, tirou a coroa da cabeça
e disse para a multidão: não precisaremos mais de 7 anos para conhecer o novo rei do nosso reino. E tirando a coroa, coroou o filho mendigo e fez dele o novo rei.